Vamos falar de política, vamos falar sobre votação secreta ou voto aberto para a eleição da mesa diretora da Assembleia. Vamos falar da CPI da telefonia. Vamos falar sobre o aumento da conta de luz. E, é claro, vamos falar sobre esse debate da construção de uma chapinha para disputar as eleições do ano que vem dos partidos de menor representatividade. Eu não gosto desse nome nanico. São os partidos menores, que também querem se tornar maiores. Boa noite, deputado Luiz Tchê. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, debatendo sobre a nossa Assembleia Legislativa, sobre as questões políticas. É um momento de muita fofoca política, mas que é importante, né? Quero começar falando sobre a criação desse bloco de partidos, que são chamados partidos nanicos, seria a chapinha. A gente sabe, deputado, que no passado as chapinhas foram esvaziadas pelo próprio executivo, pelo próprio candidato ao governo, em duas oportunidades. E não deram certo. Quando alguns partidos dizem, olha, não é bom a gente ir para a chapinha porque a gente pode sofrer do mesmo mal, eles não estão se resguardando de um perigo de esvaziamento no decorrer da campanha? Mas olha, Alain, nós, na realidade, pela experiência que a gente tem ao longo desses anos, né, mesmo no mandato, a gente sabe que você fazer uma chapinha não é muito fácil. Até porque num chapão, e a experiência que se tem é que quando a oposição sai dividida, o chapão elegeu 6 deputados numa oportunidade. Agora, o que é que os partidos menores a gente está entendendo e começamos a construir? Que para nós disputar uma eleição numa chapa, por exemplo, no chapão, com o prefeito Angelim, o ex-prefeito Angelim bem avaliado, com o vice-governador César Messias, com o Léo, com o próprio Cibá, tem Taumaturgo, o Mâncio, tem o Alan Rick, tem tantos candidatos fortes. Nós nos sentimos que a gente vai fazer uma escada e não vai conseguir chegar. E qual é o interesse desses partidos, principalmente, vamos dizer, do PDT? É que nós precisamos eleger um deputado federal. É isso que os partidos a nível nacional querem. E porque é que dá o tempo de televisão, é que dá o fundo partidário, então é importante a gente eleger. Nós começamos a nos reunir e entendemos, hoje nós temos aí praticamente 20 nomes de pré-candidatos nessa falada chapinha. E eu tenho certeza absoluta que a gente consegue eleger um e talvez brigando para 2, porque ela começou a ficar atrativa lá. Vamos citar os partidos? É o PDT, do deputado Tchê, o PSDC, dos deputados Eber e Edivaldo Souza, o PRP, do Julinho, o PTN, o PHS, o PTB, o PPL e o PROS. Confere, deputado? Na realidade, nós temos 8, podendo chegar a 10. Por quê? Que aí eu ia te colocar. O que está acontecendo hoje, por exemplo, na Assembleia Legislativa? Hoje nós fizemos uma reunião com o Chico Viga, com o Lira, com até o próprio Astério ontem. Não. O Jonas ensaia uma saída do PT? Não, o Jonas é petista, que nem ele diz de carteirinha. Mas nós hoje, olha como ela está atrativa a nossa chapinha, vamos dizer assim, porque o próprio Lira, o próprio Chico Viga, Walter Prado e tantos outros, que eles terão que ir para o chapão, eles estão repensando em ser candidato a deputado federal e na chapinha. Porque qualquer um, pela avaliação que a gente fez de 5 deputados estavam com mandato na chapinha, nós teríamos tranquilo, vamos colocar aí 50 mil votos. É o cálculo que a gente faz, 10 mil votos para cada um, com mais o que vem nós temos condições tranquilas nessa chapinha de eleger 2, né? De certeza absoluta. Claro que a gente precisa ir para o convencimento. Mas tem que chamar os pré-candidatos, os partidos, e olha, ninguém pode abrir. Tem que segurar a pressão. Nós fizemos o lançamento, vamos dizer assim, a gente está esperando e aguardando, porque para a chapa majoritária, Alain, é melhor 48 pedindo voto do que 24. Então, se tem 2 chapas de federal pedindo voto para o majoritário, eu acho que é mais interessante do que coisa. Porque tem uma coisa... E é bom que se diga, a chapinha ela vai continuar na frente popular, pedindo voto para o governador Tião Viana. E de certeza, e muitos que estão na chapinha hoje, que se fizer o chapão não vão acompanhar. Entendeu? Então, eu acho que a chapinha ela é viável. Essa estratégia, obviamente, como o deputado falou, tem o objetivo de eleger pelo menos 2 deputados federais. Isso reflete basicamente no tempo de TV no fundo partidário, que são interesses dos partidos. Então, obviamente, os partidos têm que montar suas estratégias e avaliar todas as possibilidades. Então, a chapinha continua
ela vai se viabilizar, em sua opinião? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que ela continua e tenho certeza absoluta que ela se viabiliza. Vamos falar de outro tema polêmico, deputado, sobre a questão do voto aberto, do voto secreto. A PEC 42 de 2013, que estabeleceu a votação aberta em todas as matérias, em todos os assuntos, todas as pautas no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, excetuando-se voto para mesa diretora dessas casas e, no caso do Congresso, veto presidencial. O deputado Astério Moreira, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Astério do PEN, ele diz que o voto secreto ele é um convite à corrupção, porque amplia as janelas para que os deputados, os parlamentares, etc., possam negociar com o mandatário de plantão. O que o senhor pensa dessa colocação do Astério? Olha, eu acho que o respeito que eu tenho ao meu líder, Astério, não posso concordar. Ele diz que pode ser corrupção. Eu digo que não é da vontade popular quando o voto ele é aberto. Não é da nossa vontade, porque do jeito que ela é aberta, você sabe que o Executivo, a Assembleia sofre uma influência muito grande do Executivo. E o que nós queremos com isso? Nós só queremos regulamentar o que foi proposto pela nossa Carta Magna, que foi aprovado ontem no segundo turno no Senado e já foi promulgado hoje. É que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, o Distrito Federal e as câmaras de vereadores têm um voto aberto, mas que esse voto só não é aberto, com exceção, vamos dizer assim, da escolha da mesa diretora e do veto dos governadores. Se o deputado tem o direito de votar secretamente para a escolha do presidente, etc., e da composição da mesa diretora, isso quando a gente fala das Assembleias Legislativas e câmaras municipais, ele teria mais liberdade para escolher aquele candidato que, essa é a sua tese, que seria o melhor nome entre os deputados? O senhor defende essa liberdade? Ele está livre de sofrer pressões, é isso? Mas de certeza absoluta, porque na hora da votação eu estou votando lá, meu candidato é fulano, eu estou dizendo, está aberto, está todo mundo vendo. E às vezes não é da minha vontade, entendeu? E que poderia talvez ter um outro gestor dentro do parlamento. Então eu defendo, nesses casos, que seja o voto secreto. Mas a gente sabe que nos estados menores, os governadores têm muito poder sobre a eleição da mesa diretora das Assembleias Legislativas. E os prefeitos, principalmente das capitais, também têm muito poder na decisão da mesa diretora das câmaras municipais. Mesmo que seja com voto aberto ou com voto secreto, o senhor não acredita que esse poder vai continuar sendo fundamental para a escolha das mesas diretoras? Olha lá, para quem lembrar um pouco do passado, as eleições na Assembleia Legislativa, aquelas correrias, aquelas discussões, as eleições se decidiam aos 44 do segundo tempo. Hoje não, hoje é mais ou menos uma homologação do nome. Decidido pelo Executivo. Decidido, você vai lá, conversa, não, vamos melhorar o nome. Por exemplo, nós temos o nosso presidente Santiago, que foi eleito na primeira, depois foi reconduzido. Eu entendia que poderia ter uma alternância também, eu acho que não deveria ter nem reeleição para presidente. E aí ela já fica definida, entendeu? Não tem mais aquela disputa, aquela ansiedade, aquela coisa de que você poderia escolher aquilo que você queria, entendeu? Eu acho que ela fica muito... na realidade, eu que conheço todas as Assembleias do Brasil, tive essa oportunidade, a gente sabe da influência que detém o Executivo, a gente sabe da influência que detém o Executivo Federal no Congresso Nacional. Então, nada mais justo de que a gente tentar voltar. Por exemplo, aqui no Acre, e uma coisa interessante, no Acre nós estamos quase 20 anos de voto aberto. Quase 20 anos. Quando a gente fala lá fora, quando estava se discutindo o voto aberto, eu digo, não, na Assembleia do Acre, desde que eu estou lá, é voto aberto. E era uma surpresa muito grande para os parlamentares. Mas eu tenho certeza que eu acho que é uma maneira, e o Congresso Nacional, com aquelas senadoras, aquelas cabeças pensantes, eles não iriam cometer um erro de fazer um voto secreto para a escolha da mesa. Eu acho que foi muito bem pensado, muito bem discutido. Aqui na Assembleia eu também tenho certeza, o líder Astério ele pode ser contra, tem mais alguns deputados contra, mas eu tenho certeza que a maioria dos deputados hoje é favorável. Muito bem. Agora é importante que se diga, essa é uma decisão do Congresso. Será que as Assembleias podem mudar a seu bel prazer essa decisão, deputado?
Não, na realidade, se está na Constituição Federal, o que nós temos que fazer aqui é só Seguir. regulamentar, seguir. Exatamente. É uma simetria do comando da Carta Maior, vamos dizer assim, né? Vamos falar agora de outra questão, das emendas individuais dos deputados. A emenda impositiva. Como é que está esse debate hoje? Sai ou não sai essas emendas? Olha, Alain, eu sou um defensor do fortalecimento do Poder Legislativo. Eu sempre discuti isso e praticamente em todos, quando vai discutir orçamento, eu tenho discutido essas emendas. E o Congresso Nacional também entendeu das emendas impositivas. Você vê que um deputado federal hoje chega praticamente a 14 milhões, está 7 milhões carimbada para a saúde, mais 7 milhões o deputado destina e o senador destina às prefeituras ou a quem ele entender. Nós estamos discutindo na Assembleia, nós já passamos e aprovamos na comissão, nas comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Obras, foi uma conjunta, aprovamos já na comissão de 4-1, e nós discutimos hoje numa reunião interna nossa aqui, e nós precisamos colocar ela em votação, porque a sociedade está me cobrando, os jornalistas, a imprensa me cobra e meus pares estão me cobrando. Entendeu? Então, lógico, que o que nós queremos? Podemos discutir com o nosso governador, sem problema nenhum, vamos discutir com o executivo de que forma a gente pode fazer isso, como foi feito no Congresso Nacional. Podemos aumentar os valores, podemos destinar uma parte para algum projeto que o governo tem interesse, mas que e uma parte dessas que a gente possa destinar nossas entidades aí filantrópicas que cuidam de drogados, como tem a questão, por exemplo, da PAE e do Lar dos Vicentinos, enfim, que você aloca os recursos, você cria a expectativa e depois elas não se realizam. Então, ela com impositivo, eu tenho certeza absoluta que até nós encerrarmos agora no praticamente dia 12, que a gente quer encerrar as atividades na Assembleia, eu tenho certeza que a gente aprova as emendas impositivas. CPI da telefonia, qual o resultado? Olha, Alain, hoje eu estou muito feliz porque nós acabamos, eu até trazer um pouco, que a gente saiu de uma reunião com o PROCON, com o Ministério Público Estadual, com a OAB, discutimos temas importantes, nós contratamos um técnico com a sua equipe, ele fez um levantamento, e a gente sabe que é notório o péssimo atendimento, a qualidade do serviço da telefonia, essa questão da internet, as ligações são ruins, tarifa que você não sabe que você paga, né, é cobrado e você não sabe de que forma veio. E começamos a levantar uns dados que é importante. Hoje nós temos 917.352 linhas. Então, para cada 100 habitantes, nós temos 123 linhas. E aí o importante disso e a preocupação disso é que nós temos só 182 antenas. E a nível, por exemplo, vamos falar a nível de Estados Unidos, para cada 1.000 aparelhos você tem uma antena. Aqui no Brasil, para cada 5.000 aparelhos uma antena. Então nós estamos defasados em quase 800 antenas no estado. Isso é muito precário o serviço, por isso que a gente não consegue fazer ligação, cai toda hora, internet, aqueles problemas. E a gente entendeu de prorrogar essa CPI, da importância que ela tem para a nossa população, e o PROCON, Ministério Público e a OAB vai acompanhar a CPI, inclusive vão fazer diligência no interior do Estado. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa vai prestar um grande serviço à população e que essa nossa população tem um serviço de qualidade e com preço reduzido. Gente, eu conversei aqui com o deputado Luiz Tchê, do PDT, ele que propõe aí a chapinha e, obviamente, também propõe o uso para que os deputados tenham direito às suas emendas parlamentares, o uso delas de forma impositiva, para que o governo tenha, obviamente, a obrigação de liberar as emendas dos deputados. O deputado Tchê, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço, Alain, continuo à disposição. Esse é um momento importante na política, é um momento de construção, de discussão, de coligações. Isso é uma preparação já para nossas eleições do ano que vem. Obrigado mais uma vez. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.